Bem-vindos! Hoje daremos início à aula 3 do módulo 1, Princípios de Física em Mamografia. Nós temos as imagens dos aparelhos, que a gente já viu nas duas aulas anteriores. O aparelho utilizado atualmente, tá? Tanto no analógico quanto no digital. Esse é um aparelho Mammomat da Siemens. Temos os componentes do equipamento de mamografia, que a gente também já viu nas aulas anteriores. Na figura nós podemos identificar o cabeçote, a filtração, a colimação, o compressor, a grade antidifusora, o porta-chassi e o controle automático de exposição. São itens que a gente já viu na aula anterior, que falou de equipamentos, tá? Só para dar uma relembrada, para a gente poder começar a falar da parte física do exame de mamografia. A voltagem para a mamografia é entre 25 e 35 kV. A gente vai ter uma variação, tá? Normalmente, cada livro, cada autor relata uma voltagem diferente e também uma pressão de compressão, tá? Ponto focal de 0,1 a 0,3 milímetros para estruturas minúsculas, sendo 0,3 de rotina e 0,1 para ampliação. Distância foco-filme maior ou igual a 60 centímetros, mas em alguns aparelhos pode ser menor que 60 centímetros, vai depender do fabricante. O book móvel depende do aparelho e do modelo da grade. A grade, dispositivo composto de tiras de chumbo e material espaçador. O material espaçador, fibra ou alumínio, é escolhido para ter baixa absorção de raio-x, já que a gente tem uma voltagem baixa. As tiras de chumbo absorvem uma considerável quantia de radiação dispersa oblíqua, ou seja, os raios que não percorrem em direção ao feixe primário. Os espaçadores transparentes de raio-x permitem a passagem ao filme da maioria dos raios primários e contêm os secundários, tá? Para minimizar a radiação secundária ou a radiação espalhada. Temos novamente o esquema de posicionamento do tubo de raio-x em relação à mama, tá? Para aproveitamento do efeito anódio. O controle automático de exposição é um dispositivo eletrônico que controla o nível de exposição no receptor, através de uma fotocélula colocada abaixo do cassete de filmes que tem a função de suspender a geração de raio-x. Quando o receptor de imagens recebe uma quantidade de exposição pré-determinada, considerada boa para o exame, e também serve para medir a densidade em alguns aparelhos mais modernos e calcula a espessura e a densidade, determinando a técnica radiográfica que vai ser utilizada. Nós temos a passagem da radiação de baixa energia pelo filtro, tá? Somente a alta energia consegue passar e o de baixa energia fica retido. Características de um equipamento de mamografia. Tem uma baixa quilovoltagem, predominância do efeito fotoelétrico, combinação anodo-filtro de molibdênio-molibdênio, feixe com predominância de radiação característica, alto MAS, aumento da intensidade da radiação para sensibilizar o receptor de imagem. O mamógrafo possui um anodo rotatório em seu tubo de raio-x de molibdênio ou ródio, ou os dois materiais juntos, no mesmo anodo, sendo uma pista de molibdênio e outra de ródio. Ambos os números atômicos são baixos comparados com o tungstênio. Utilizado em radiografia convencional. Em mamografia, utilizam-se técnicas de baixa tensão para garantir que as interações fotoelétricas produzam o contraste anatômico adequado. Para tal, o tubo deve possuir alvo de molibdênio ou ródio para a produção de raios-x característicos entre 15 e 22 keV.
Qualidade da imagem em mamografia. É a capacidade de reconhecimento de detalhes, definição da imagem através da nitidez, ruído da imagem e contraste. Causa de baixa definição de imagem. Falta de nitidez por movimento da paciente ou a pulsação arterial, movimento respiratório, tá? Compressão inadequada, tempo de exposição curto. Falta de definição geométrica e a falta de nitidez do sistema de receptor de imagens. A nitidez de imagem é obtida através de um foco pequeno, grande distância foco-filme e pequena distância entre o objeto e o filme. Contraste da imagem é a diferença na densidade óptica entre diferentes regiões da imagem mamográfica e depende do contraste do objeto e do contraste do receptor de imagem. Contraste do objeto, atenuação do feixe de raio-x na medida em que ele passa através da mama. Material da janela, filtro, alvo, girador, compressão e da grade. Contraste do receptor, composição tela-filme, química de processamento e o tempo em que o filme permanece no revelador. Resolução é a habilidade de gravar imagens separadas de pequenos objetos e que estão colocados muito próximos ou de diferenciar finos detalhes. Então, no contraste do objeto, a gente tem aí fatores do sistema analógico, que é tempo de processamento, tá? Que no digital a gente vai ter uma diminuição muito grande do problema com o contraste e definição de imagens quando a gente utiliza o processo digital. Porque a gente tem vários fatores no processamento molhado, no processamento químico da radiografia mamária, que a gente tem problema às vezes com o rolo da processadora, que pode arranhar o filme, detritos na água, tá? Sujeira, partículas, que podem agregar o filme durante o processo, impressão digital, eletricidade estática. Então, quando a gente tem um processo digital, a gente elimina diversos fatores que se unem em detrimento da imagem radiográfica, tá? O filme radiográfico é composto por uma ou duas camadas de emulsão fotográficas unidas a uma base. No caso do filme mamográfico, a gente já aprendeu que ele é unimulsionado, ele tem emulsão apenas de um lado. Base do filme é de poliéster de cor azulada, homogeneamente transparente, flexível, com espessura uniforme de aproximadamente 180 milímetros. Emulsão fotográfica possui de 5 a 10 de espessura, 0,025 milímetros de cada lado, e é composta por uma mistura de gelatina fotográfica com uma suspensão de cristais de haleto de prata. A gelatina fotográfica tem como função distribuir uniformemente, sem o acúmulo na base, e fixar os microcristais de haleto de prata na base, permitindo, pela sua permeabilidade, a penetração e atenuação dos agentes químicos do processo de revelação. Então, os haletos de prata eles são sensibilizados pela radiação e os que não foram sensibilizados são retirados da radiografia durante o processo de revelação. Densidade óptica. A imagem formada no filme radiográfico possui áreas claras e escuras, evidenciando certo grau de enegrecimento denominado densidade. O fator primário do contraste é o MAS. Contraste é a diferença de densidade óptica máxima e mínima encontrada no filme. O fator primário do contraste é o KVP. Observação. Um filme radiográfico de grande contraste possui uma latitude reduzida, enquanto aquela de baixo contraste possui uma latitude estendida. Contraste intrínseco no filme, resposta que leva em conta as características de fabricação do filme e as condições de revelação. Quando a gente aprende lá sobre equipamentos de radiologia, falando de um modo geral, né, da radiologia geral, a gente aprende que normalmente a película da marca X tem que ser processada no químico de marca X e o de marca Y no químico de marca Y. Porque o filme ele vai ter as características correspondentes para aquele revelador específico, tá? Nem sempre isso acontece. Os processos de revelação, de preparação do químico, de lavagem de todo o aparato da revelação
tem todo um passo a passo que na mamografia vai ser feito de forma bem mais direcionada, porque inclusive o tempo de revelação e a temperatura da processadora é diferenciada para a mamografia, porque a gente tem uma película diferenciada, tá? Então a gente tem a base do processo, que a gente faz sempre da mesma forma para as películas radiográficas, e a partir dessa base a gente adapta para o processo de realização da revelação em mamografia, tá? No processo digital a gente não vai ter nada disso. Cuidados necessários ao manuseio do filme. A inadequada manipulação do filme, desde a embalagem até o processamento, passando pela fase de exposição, pode acarretar alterações ou deterioração do produto, como aumento do fog ou véu de base, veladura bruta, quebra da malha de prata causando véu de base. A armazenagem das caixas devem ser na vertical, longe da luz, calor e umidade. A temperatura deve variar entre 18 a 24 graus dentro da câmara escura, para evitar o mofo, e em lugar seguro, evitando a queda, para não ter eletricidade estática. Prestar atenção com a data de validade e usar o mais antigo, usar sempre a caixa mais antiga. Por exemplo, peguei 4 caixas, vou visualizar a data de validade das 4, ver qual é a que tem a validade mais próxima de vencer, que esse é o mais antigo, e vou colocar ele para uso primeiro. Cuidado com o atrito para não causar eletricidade estática. Armazenagem. Longe da substância química, distante da radiação ionizante, armazenar em ambiente fresco, a umidade do ambiente tem que estar entre 30% a 50%, longe da incidência de luz, as caixas devem ficar na vertical, a temperatura tem que estar entre 10 a 21 graus e longe de líquidos. Ecrãs ou placas intensificadoras. A importância do ecrã na redução significativa da dose de exposição aos raios-x resulta inicialmente da baixa eficiência do processo de formação de imagem por exposição direta aos mesmos. A propriedade do ecrã de emitir luz quando exposto aos raios-x chama-se fluorescência. A propriedade de brilhar por certo tempo na obscuridade sem espalhar calor chama-se fosforescência. Essa fosforescência é mesmo o princípio dos interruptores. A gente apaga a luz e ele ainda fica fluorescendo por alguns instantes, porque ele absorve luz. Composição de um ecrã. A base é de cartolina ou poliéster e serve apenas como suporte do material fluorescente. Camada refletor ou absorvente pode ou não fazer parte de um ecrã. É uma camada de dióxido de titânio ou dióxido de magnésio e tem como função aumentar o rendimento luminoso do ecrã por meio da reflexão da luz emitida pelos cristais. Então, esse aí é o processo que a gente já conhece, né? O ecrã recebe a radiação através do raio-x, transforma essa radiação em luz e essa luz sensibiliza a película radiográfica ou mamográfica. Quando presente, ela fica entre a base e a camada fluorescente. A camada absorvente tem a função de absorver a luz difusa emitida pelos cristais, aumentando a nitidez da imagem formada. Camada fluorescente consiste em uma camada de cristais de um composto fluorescente suspensos em um material de ligação. Camada protetora é uma película transparente e muito fina, cuja função é de proteger os cristais da camada fluorescente e permitir a limpeza do ecrã. Observação. O chassi mamográfico apresenta um ecrã intensificador que, ao contrário do convencional, se posiciona embaixo do filme. Os fótons atravessam o filme, chegando pela sua base, atingem o ecrã, transformam-se em luz visível e são refletidos de volta, impressionando o filme. Esse posicionamento é utilizado para evitar o efeito crossover, o que pode causar certa penumbra e borrosidade na imagem, deteriorando a resolução, e também para ajudar na obtenção de uma melhor resolução da imagem e prevenir uma grande absorção de fótons antes que eles se encontrem com o filme.
pois como os raios-x na mamografia são de baixa energia, um simples eclã poderia absorver mais de 50% dos fótons que chegam até ele. O tamanho da mama varia de mulher para mulher, dependendo da idade e da influência dos vários hormônios. No entanto, habitualmente, a mama se estende para baixo da porção anterior da segunda costela até a sexta ou sétima costela e da borda lateral do externo até a axila. A anatomia da mama inclui o mamilo, uma pequena projeção contendo uma coleção de aberturas ductais das glândulas secretórias, e a área pigmentada, que circunda o mamilo e é denominada de auréola. Uma região circular, de cor diferente, que rodeia um ponto central. O ponto de junção da porção inferior da mama com a parede anterior do tórax é chamado de prega inframamária. Essas estruturas da mama são as estruturas iniciais de marcação de posicionamento e de localização de estrutura, tá? O prolongamento axilar é uma faixa de tecido que envolve o músculo peitoral lateralmente. O diâmetro médio lateral, na maioria das pacientes, é maior que a medida vertical do topo até a base. A medida vertical, que pode ser descrita como diâmetro crânio-caudal, tem em média de 12 a 15 centímetros na parede torácica. Tem também o tecido mamário, que recobre as cartilagens costais próximas ao externo. E o tecido mamário se estende bem acima, adentrando o oco axilar. Esse tecido que se estende para dentro da axila é chamado de prolongamento axilar da mama. Então, a partir dessas estruturas mamárias que foram faladas anteriormente, a gente percebe a diferença de estruturas que serão visualizadas e dentro dessa diferença de estruturas, a diferença de densidades visualizadas na imagem, tá? Então, nós temos crânio caudal e médio lateral embaixo. Mamas predominante densas, a gente vê a diferença de visualização de imagem, tá? Há mamas adiposas. Recomendações. Mamografia anual em mulheres a partir de 40 anos. Uma mamografia chamada de base entre os 35 e 40 anos. Mulheres abaixo dos 40 anos com histórico familiar de câncer de mama devem procurar um oncoginecologista para orientação de como começar. Ela vai receber a orientação, a partir de passar o histórico para o médico, de como vai ser feito esse acompanhamento. Exames das mamas juntamente com o Papa Nicolau anualmente após os 20 anos com o especialista. Autoexame das mamas pelo menos a cada 3 meses, após os 20 anos, para tornar-se familiarizada com a estrutura mamária. Existem muitos relatos de pacientes que quem percebeu a lesão na mama foi o parceiro, porque a própria paciente mesmo não fazia o autoexame, não tocava as mamas e não reconhecia a estrutura. Por que tem que ser feito periodicamente esse autoexame? Porque durante o período do ciclo menstrual, a nossa mama passa por alterações. Então, às vezes, a gente sente uma área da mama mais endurecida ou mais sensibilizada e é apenas a ação dos hormônios durante o período menstrual. Então, durante o mês, a mama passa por diversas alterações. Então, você precisa reconhecer a estrutura da mama durante os diversos períodos do mês para que você possa perceber uma alteração anormal e poder diferenciar ela de uma alteração normal do seu ciclo menstrual, tá? Das alterações hormonais. Salienta-se que, apesar de ser eficaz, há uma falha na detecção pela mamografia de 10 a 15% dos tumores malignos, que são os resultados falsos negativos, tá? São visualizações, são imagens que deixam o médico em dúvida sobre a real estrutura visualizada. Tá? Então, para esses casos, ele solicita um outro método de diagnóstico, ultrassonografia. Atualmente também se utiliza bastante a tomossíntese e a ressonância magnética para que ele possa ter uma orientação maior sobre o diagnóstico, tá? Tanto a mamografia, tanto a ressonância, ela vai ser utilizada como diagnóstico adicional, tá?
A ressonância ainda não é utilizada atualmente como rastreio, então ela não pode substituir a mamografia. Importância da compressão. Reduz a dose de radiação, reduzindo a espessura da mama. Aumenta o contraste da imagem, reduzindo a radiação dispersa. Aumenta a resolução da imagem, reduzindo a distância objeto-filme. Aumenta a separação de tecido mamário, reduzindo as dobras de pele. Reduz a variação de densidade radiográfica, aumentando a uniformidade da espessura da mama. A compressão ideal é de 11 kgf, que é quilograma-força, até 18, desde que seja aceitável pela paciente, recomendável pela vigilância sanitária. Então, essa compressão de 11 a 18, ela vai variar de acordo com o que a paciente suporta. Então, você vai comprimir até próximo da onde você precisa, vai tocar a mama para perceber se a compressão está ideal. Se não tiver ideal, você vai comunicar à paciente que você vai comprimir mais um pouquinho, mas você precisa perceber o limite suportável pela paciente. Porque às vezes a paciente está com a mama dolorida, às vezes a paciente tem uma lesão externa na mama e às vezes ela não suporta que você leve a compressão até o máximo que você está habituado, tá? Mas tem um mínimo que você precisa fazer para poder manter o padrão da imagem. Temos uma imagem aí de uma crânio-caudal direita e esquerda, tá? Num posicionamento padrão, em que é visualizado o músculo peitoral maior na crânio-caudal. Não é muito comum, nem muito fácil isso acontecer, tá? Porque você precisa tracionar, puxar a mama para frente para poder posicionar. Nem sempre isso é possível devido à estrutura anatômica da paciente e o tanto que a paciente suporta esse posicionamento. Mas o máximo que você conseguir demonstrar de estrutura, isso tudo qualifica o exame. Aí temos aqui a visualização de um crânio caudal, músculo grande peitoral todo visualizado. A parte inferior da mama não pode ser cortada, então ela tem que ser puxada para cima para que não corte a parte inferior das mamas. Um padrão de imagem radiográfica é a simetria entre o lado direito e esquerdo. Quando você coloca as duas para visualização no negatoscópio, elas estão simétricas, tá? Esse é um padrão de qualidade de imagem, de posicionamento. Temos uma crânio-caudal de uma mama pequena, tá? Mama masculina, atualmente a gente já faz uma quantidade bem maior de exames de mama masculina, porque o paciente já procura com mais, essa é uma lateromedial, tá? Uma incidência lateromedial. O paciente masculino, ele já procura mais, tá? Então, a gente já vê mais pacientes masculinos e a gente já realiza uma quantidade maior. Antigamente era muito, muito raro mesmo realizar um exame de mama masculina, que é um exame bem difícil, porque é uma mama pequena e densa, tá? Então, é uma mama de difícil posicionamento, porque você tem pouca estrutura para poder tracionar e posicionar, tá? Mas você faz da mesma forma que você faz uma mama feminina pequena. Aqui você tem uma imagem de uma ampliação, tá? Tem a plataforma de ampliação aqui. E você tem a imagem de microcalcificações, são esses pontinhos brancos aí na imagem, tá? As microcalcificações, elas vão ser acompanhadas pelo radiologista, para que ele possa perceber se elas aumentam de quantidade, modificam sua estrutura, suas características. Então, ele acompanha porque as microcalcificações podem evoluir para um outro diagnóstico. Restrições para realizar a manobra de Eklund. A manobra de Eklund é a manobra para visualização de prótese mamária, tá? É uma manobra adicional ao exame de mamografia de rotina. Se as próteses estiverem endurecidas, tá? Não vai realizar. Se as próteses estão aderidas ao parênquima mamário, se são próteses com paredes abauladas ou onduladas, que são próteses que já têm uma propensão para rompimento, áreas irregulares na parede da prótese. Observação: com o uso da manobra de Eklund é possível um ganho de mama de até 2,5 centímetros. Mais para frente a gente vai ver como é que faz a manobra de Eklund com detalhes. Nessa manobra, a gente empurra a prótese mamária em direção à parede torácica e pressiona
com a compressão apenas o tecido mamário, tá? A gente puxa o tecido mamário para frente e comprime apenas o tecido mamário. Então, nessas situações de prótese, a gente não realiza porque nessas situações aqui, a gente vai ter um desconforto absurdo para a paciente e a gente pode causar dano na prótese, tá? Por isso é que a anamnese, em todos os processos radiográficos, a anamnese é fundamental. Em todos os processos de imagem, dizendo melhor. A anamnese é fundamental, porque através da anamnese, através da conversa com a paciente, você consegue obter informações que vão te facilitar durante o processo de aquisição, tá? E todo o histórico pregresso da paciente, os exames anteriores, tudo junto, é um pacote. Aqui a gente tem, ó, um crânio caudal, aqui com a prótese posicionada, e o crânio caudal direito e esquerda com a manobra de Eclande. Alguma dúvida, pode entrar em contato. Essa parte de física é mais reduzida, porque são só os detalhes que diferenciam um processo mamográfico, já que a gente tem a utilização da radiação. O restante da parte física das radiações é exatamente a mesma. Só os detalhes de equipamentos é que vão ser diferenciados, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Sejam bem-vindos e até o nosso próximo encontro.